Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma reunião aqui no Grupo Espírito Saber Amar. Será a nossa última reunião do ano e estaremos terminando o capítulo primeiro da parte quarta do Livro dos Espíritos. Estamos aqui, Carlos Jussara Malab e Marco Gandra, para esse estudo da noite. Nossa intenção é estar de volta na segunda semana de janeiro. Retornaremos com as reuniões. E é assim que, para iniciar o estudo de hoje, nós vamos pedir a Jussara para fazer a prece de abertura. Boa noite, amigos. Convidamos a todos, neste momento, a elevar os nossos pensamentos, abrindo canais para que os amigos espirituais possam ter acesso aos nossos lares, permitindo fluir melhor as reflexões, as ideias que o mundo espiritual trouxe para conosco. Pedindo, Senhor Jesus, possamos já nos harmonizarmos para festejar o seu nascimento, refletirmos, Senhor, sobre o ano que se passou, harmonizando os nossos pensamentos e sentimentos. Que a tua paz, Senhor, nos acompanhe hoje, agora e sempre. Que seja. Mas Jussara lembrou bem aqui, nós estamos na última reunião do ano e na semana do Natal, e terminando também esse capítulo do Livro dos Espíritos. O tema é a parte 3 do item 6º desse capítulo, que é sobre desgosto da vida e suicídio. Inicialmente, nós ficamos assim, até um pouco receosos de fazer com esse estudo, o fechamento dos estudos do ano de hoje, mas depois, conversando sobre o assunto, nós percebemos que, mesmo nessa época de tanta festividade, nessa época tão gloriosa da lembrança da vinda de Jesus à Terra, da sua mensagem, do amor que ele tem para conosco, muitos sofrem ainda com os desgostos da vida, dificuldades, problemas que ainda não se resolveram. Muitos ainda, frente a essas dificuldades, estão sem entender as soluções que a própria vida vai oferecer para o futuro e pensando, muitas das vezes, em deixar essa vida. Daí a oportunidade para aproveitarmos esse momento para fazermos essa análise, como Kardec fez no Livro dos Espíritos, de uma maneira serena, de uma maneira a entender que as dificuldades nossas são consequências, muitas das vezes, dos nossos próprios atos, muitas das vezes de compromissos que nós mesmos assumimos para a nossa recuperação espiritual. É assim que, nesse item que vamos estudar hoje, Kardec ele vai continuar a abordar a questão do suicídio, e ele vai mostrar, como sempre, o bom senso, a tranquilidade, para tocar em assuntos cruciais e explicando para nós sobre a questão da vida no mundo espiritual. É claro, fazendo perguntas muito pertinentes, muito ligadas, às vezes, às desculpas que estão relacionadas à questão do suicídio, ou não só as desculpas, as fraquezas, as deficiências, os problemas que nós temos. Então, desta forma, nós vamos hoje estar estudando as consequências do suicídio, o impacto do desligamento do corpo, repentino do corpo, a relatividade da responsabilidade daqueles que estão envolvidos no assunto, não só aquele que comete esse ato, mas aqueles que o induziram esse ato, ou as circunstâncias que estão em torno desse ato. E, no final, nós vamos mostrar aqui um apelo de André Luiz, o nosso mentor André Luiz, sobre essa questão, um apelo a todos nós.
Vamos também colocar algumas frases, algumas experiências de Chico Xavier durante o estudo de hoje. Então, convido a vocês para acompanharem conosco essas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e essas explicações que Chico Xavier nos dá e que os amigos espirituais, através das respostas, nos esclarecem. A primeiro ponto, sempre nós colocamos uma questão de Emmanuel, né, no começo da nossa reunião, e hoje não é diferente. Só que hoje nós selecionamos uma frase de Chico Xavier, e é claro, o seu mentor muito próximo dele, uma frase que está contida no livro A Terra e o Semeador, numa entrevista que Chico fez. Tá? E ele então vai dizer que nós vamos pedir a Jussara para ler essa frase, que está no item 136 desse livro. Pequeno texto, extraiu, né? É. Ele fala assim: benfeitores da vida maior são unânimes em declarar que em todas as ocasiões nas quais sejamos impulsionados a desertar das experiências a que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa e a todos os meios possíveis da reta consciência, em auxílio de nossa fortaleza e tranquilidade, de modo a fugirmos de semelhante poço de angústia. Então, Emmanuel nos coloca, mediante as dificuldades que a vida vai trazer para a gente, que com certeza sempre traz, porque é com as dificuldades que a gente se aprimora. Né? Então, ele fala, ele reforça a ideia de recorrer à oração. Me fez lembrar o que seja, né? O que é orar, o que é fazer uma prece. Recorrer à oração significa abrir canais às leis de Deus, né? Abrir canais ao Pai Criador, para que a espiritualidade possa conseguir intervir e nos ajudar da melhor maneira possível a atravessarmos as dificuldades que ora passamos. E aí ele reforça que a gente deve continuar ao trabalho para que a gente possa focar em outras atividades, aos métodos de autodefesa. O que seria método de autodefesa? Seria ao autoconhecimento, né? Recorrer ao método de defesa é identificar as nossas dificuldades. E quais seriam os antídotos para a minha dificuldade? Né? Então, esse método de autodefesa seria um autoconhecimento, né? Que Jesus tanto insiste nas suas parábolas, nos seus exemplos, nas suas palavras, o autoconhecimento, a dedicação, com a consciência tranquila, fazermos aquilo que podemos fazer. Né? E isso permite a espiritualidade, né? E entra aí muito a lei quântica, né? O que emitimos é o que nós recebemos. Isso é provado fisicamente, quimicamente. Então, o Emmanuel nos reforça que a gente precisa muito abrir os canais ao Pai Criador, através de uma prece repetitiva ou apenas uma emanação dos seus sentimentos, né? Pois é, Sara, e ali o Chico é bem claro, né? Porque o Chico tem um contato com o mundo espiritual de uma maneira bem ampla, uma maneira bem completa. E ele coloca que é de forma unânime, né? Todos os mentores que chegam, todos que chegam a se declarar, mostram que aqueles que procuram desertar da vida têm que recorrer à oração. Essa é a defesa, a oração, ao trabalho, né? Que são os métodos de autodefesa. Em várias
obras de André Luiz, inclusive notamos isso, essa ação dos espíritos, usando a oração para sintonizar aquele que vai ser atendido em uma faixa diferente, e aí eles poderem atuar e auxiliar. Então, da nossa parte, se nós estamos com dificuldades, temos que usar esse instrumento que ele coloca, a oração. O segundo é o trabalho, porque ele diz que é o método de ocupar a mente e buscar novos caminhos para a nossa realização pessoal e para nos afastarmos de forma direta de qualquer influenciação negativa. Por isso que ele fala que isso é que vai formar a nossa fortaleza de tranquilidade. E somente assim que nós vamos conseguir ficar distantes desse posto de angústia que ele fala, que ele cita, que é o ato do suicídio. Mas tudo isso é como se nós estivéssemos trabalhando em nós mesmos para nos fortificar, como que criando uma fortaleza interior para superar todas essas dificuldades. Porque influências nós vamos ter. Como todos nós somos médios e percebemos a presença dos espíritos, e como os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, né? Criar essa fortaleza, criar essas disposições íntimas é muito importante para a nossa sustentação. Então, fica aí a palavra do Chico, é um conselho que todos nós temos que observar diariamente, de maneira a manter a nossa sanidade mental, o nosso equilíbrio espiritual. Vamos começar, então, com as questões aqui mostradas por Kardec, feitas por Kardec, e essa questão 953, nós chegamos na reunião passada a falar ligeiramente sobre ela, mas já tínhamos encerrado o tempo, e aí a gente voltou nela aqui porque ela é muito importante, porque ele fala assim, pergunta Kardec aos espíritos, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável, horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Os espíritos respondem: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Essa questão colocada por Kardec e essa resposta dos espíritos esclarece muitos fatos que ocorrem na nossa sociedade. Muitas vezes nós vemos pessoas que saem ilesas de tragédias, né, que poderiam ser consideradas como sendo um fim horrível, por exemplo, pessoas presas em incêndios, que às vezes, muitas vezes, pela providência divina, pelo amparo que chega em último instante, se salvam do desencarne por aquele fato, por exemplo, do incêndio, ou de uma tragédia, de um acidente, onde muitas vezes poderia se supor que a pessoa iria desencarnar e ela resiste, ela sobrevive. Quantos, muitas vezes, em acidentes que são aéreos, às vezes impossíveis de pensar se alguém sobreviveu, e às vezes algumas pessoas sobrevivem quase que sem ferimento nenhum. Então, aí está a prova de que, muitas das vezes, não, quando acreditamos que tenha chegado ao fim, ou muitas vezes, quando nós acreditamos que a situação que nós estamos é de uma desencarne inevitável, que aquilo não ocorrerá. Então, nós temos que aguardar o momento. É claro que esse aguardar não é passivamente, ativamente para a nossa sobrevivência, como o nosso instinto de conservação o faz. Tá?
que nós tenhamos essa atitude, mas confiantes de que pode ser não aquele o momento do nosso desencarne e que venha um socorro de imediato ou inesperado para nós. A data do nosso desencarne, aliás, nós já fizemos um estudo sobre isso aqui, sobre se há uma data certa para o nosso desencarne. Quem puder depois pegue no portal, e fizemos esse estudo pegando as mensagens de Emmanuel, diversos mentores sobre o assunto. Quem sabe a nossa data certa de desencarne, ela pertence a Deus e aos amigos espirituais superiores que nos guiam na existência. É importante ressaltar, né, que quando já há o planejamento da reencarnação, nós nós adquirimos determinada quantidade de fluido vital, né? Então, e nós não temos condições de saber quando ele termina. Então, se a gente pautar a nossa vida nas leis naturais, nas leis da natureza, né, nós com certeza estaremos em comunhão com Deus, em comunhão com o nosso Pai. Então, deixar as coisas naturalmente acontecer. É claro que hoje em dia, com a evolução, né, com a civilização, nós temos inúmeros recursos que são válidos, né? Mas a Deus pertence quando é chegada a nossa hora. Isso. Porque senão nós vamos cair na lei de causa e efeito, né? Isso. Vamos seguindo aqui, então, para a próxima questão do livro espírito, que, na verdade, é só um detalhe dessa questão anterior que o Kardec vai procurar esclarecer. Pergunta assim, uma pergunta em cima daquela outra pergunta, né? Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Kardec volta a perguntar e se por alguns instantes eu posso abreviar minha vida se eu sou considerado, né, na espiritualidade como um suicídio. Então, os espíritos voltam a reafirmar. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Ou seja, minutos, instantes, não se leva em conta. O mais importante é o estado da alma, é a falta de resignação à vontade do Criador. Coerente com as leis da natureza, essa traça determinadas vibrações, posições, em que pode trazer ou não consequências mais difíceis para essa alma. Tanto essa questão, a 853A, quanto a B, que nós vamos ver logo em seguida, que trata também desse detalhe, nos lembra que essa questão da desencarnação, ela também tem muito a ver com a questão se ela é uma ruptura muito forte ou ela é uma ruptura mais atenuada. Quando nós temos uma doença prolongada, quando nós temos, já estamos em idade avançada, no curso natural da vida, e o nosso fluido vital vai se esvaindo, esse desligamento do corpo, ela se processa de uma maneira mais tranquila, mais natural, com menos impacto para o perispírito, para o nosso corpo espiritual. Por outro lado, se é feito esse desligamento através de uma ruptura muito abrupta, quer dizer, um corte assim repentino, ele necessita de adaptações maiores lá do nosso corpo espiritual para essa situação. Pode ser que em caso de acidentes, em desencarnes assim mais violentos, que não sejam o caso do suicídio, né? Nós temos também essas rupturas, mas o espírito está apto por não ter
uma questão consciencial envolvida no assunto, ela está apto a se recuperar. Mesmo nos casos dos acidentes, nós vemos relatos do mundo espirituais onde a espiritualidade procura prolongar a vida durante algum tempo. Às vezes, num acidente, a pessoa passa por um CTI, fica durante um período ali convalescendo, porque ele vai. É uma dádiva, segundo os amigos espirituais explicam, é uma dádiva de que exista esse período mais dilatado de rompimento, de maneira a que Vai se acostumando. o perispírito vai se adaptando melhor ao mundo espiritual. Então, quando ele fala isso, de que se é uma falta não nos resignarmos com o desencarne que está previsto, né? Ele está mostrando que esse processo é um processo ao nosso benefício. O Chico dizia sempre que a doença é uma amiga nossa, a doença prolongada é uma amiga, porque ela nos prepara para esse desenlace. E quando ela nos prepara para o desenlace, ela facilita o nosso desapego das questões materiais, nos facilita o nosso desapego do corpo físico, e os laços vão se rompendo mais delicadamente, e a adaptação do nosso espírito à nova vida se faz mais tranquila. Por isso também nós vemos aqui essa questão B, 853B, que ele pergunta quais, nesse caso, as consequências de tal ato. Aí os espíritos dizem, de uma forma ainda não tão detalhada como nós falamos aqui, que é uma explicação até, podemos até dizer, científica disso, né? Do envolvimento magnético e dos laços magnéticos que estão conectando o nosso corpo espiritual, o perispírito, ao corpo físico, que devem ser rompidos naturalmente, e ele diz que repetindo a pergunta, quais nesse caso as consequências de tal ato? Ele diz, uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Quer dizer, os espíritos sabem que essas circunstâncias variam o infinito. Então, não dá para ficar estabelecendo caso a caso. Essa diferença na forma do desencarne, ela vai variar de acordo com a intenção, a atuação de cada um na lei do livre-arbítrio. Então, para ficar bem claro, né? Quando nós desencarnamos, os laços que nos prendem ao corpo físico, eles são rompidos. Existem equipes de espíritos já especializados em fazer esse trabalho de rompimento. Para quem quiser mais detalhes, o livro Obreiros da Vida Eterna, ele mostra essas equipes, André Luiz, inclusive acompanhando a equipe, mostra essa equipe atuando no processo de desencarne. Quando esse desencarne se dá por vias naturais, ou por doença, ou por uma idade avançada, ele, naturalmente, esse desencarne traz menos impacto ao corpo perispiritual, porque ele vai se adaptando à realidade espiritual. Quando é de uma forma muito violenta, principalmente no caso do suicídio, onde a criatura está desertando da vida aqui na Terra e entra na vida espiritual em clima de perturbação total, achando que a vida vai acabar e nota que a vida não acaba, né? Quando ocorrem esses casos, existe aí um impacto muito forte no corpo espiritual e ainda o fluido vital ainda está muito presente. Aí nós vamos ver em questões seguintes mais explicações sobre esse assunto. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Os espíritos respondem: não há culpabilidade em não
havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, os Espíritos meio que resumiu, né, a todas essas perguntas. Não há culpabilidade em não havendo a intenção de morrer, né? Ou a consciência perfeita da prática do mal. Na verdade, né, nós temos consciência, né, que estamos mergulhados, todos nós, na jurisdição divina, onde impera a lei de causa e efeito. Né? A própria a lei da natureza, a própria causa e efeito, isso tudo é jurisdição divina. Porém, a proporção, né? Isso que ele falou, a intenção das circunstâncias é que encontra a misericórdia divina. Né? A misericórdia divina, ela, não é que Deus tenha duas medidas. A intenção é que proporciona a causa, a gravidade da consequência dos nossos atos, da nossa intenção. Pois é. Essa questão da imprudência também é uma questão muito perguntada aos espíritos, onde muita gente questiona isso, quer saber mais detalhes. Por exemplo, no caso de um acidente, onde a pessoa estava dirigindo em alta velocidade, de certa forma mostrando uma imprudência ao dirigir. Isso, qual a culpabilidade disso, né? Qual que é um suicídio, né? Por isso que os amigos espirituais estão colocando aqui. Não há culpabilidade, não havendo intenção. Tá? Pode haver uma imprudência. Tem consequências, como nós falamos aqui, do rompimento, né, do acidente, quando desencarna assim. Quer dizer, existe uma consequência que é física, que é decorrente da característica da ligação magnética do corpo físico com o corpo espiritual, né? Dificultando, de certa forma, a adaptabilidade do espírito à nova vida, né? Que é a vida dele, que é a vida real, que é do espírito no mundo espiritual. Mas os amigos espirituais deixam claro que aqui é uma questão que tem que ser avaliada em cada caso, no sentido da culpabilidade daquele que está cometendo essa imprudência, né? Citamos aqui do acidente de automóvel, mas pode ser várias outras atitudes, até mesmo com o automóvel, por exemplo, um motorista que dirige e tem sono na direção e não para e insiste e bate o carro e vem a desencarnar. Não é um suicídio, mas o grau de imprudência e o grau de culpabilidade está ligado à consciência daquilo que foi feito ou à intenção. Se não houve intenção, né, e dessa prática, certamente esse grau de compromisso é atenuado. Mas aí a avaliação tem que ser de cada indivíduo por si só, porque quem somos nós para julgar e estabelecer o que ocorreu? Tá? Mas existem muitas outras ações, pessoas, por exemplo, que mexem muitas vezes impropriamente com combustíveis ou outras ações dessa ordem que têm que ser avaliadas. Tá? Em toda a nossa vida, nós estamos sujeitos a acidentes, até mesmo atravessar a rua sem olhar corretamente o sinal. Aliás, tem um fato que tem chamado muita atenção nas grandes cidades, e é uma preocupação grande. Eu há pouco vi uma reportagem disso em Nova York, por exemplo, em Londres também, que cidades grandes, certamente em São Paulo, aqui, Rio e outras cidades, das pessoas que são acidentadas quando estão lendo no celular na rua. Então, perdem a atenção, consultando o celular, andando na rua, e atravessam a rua sem prestar atenção nos carros e são atropelados. Né? Muitas delas até chegam a desencarnar. Então, hoje, esse é um fato que está sendo visto com muito cuidado pelas áreas de segurança das cidades,
por causa da nossa atenção quando estamos usando o aparelho celular. Então, temos que estar cada vez mais atentos nessa atitude, conosco mesmo. Aqui tem outra questão que é uma daquelas questões meio inusitadas. Quando a gente vê assim no Livro dos Espíritos, a gente fala, da onde que Kardec tirou essa pergunta? Mas quando a gente lê isso. Nessa pergunta 955, ela é assim, ele fala assim, ó, podem ser consideradas suicidas as que e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Na onde que Kardec Pois é. Então, quando eu li a primeira vez, eu realmente fiquei indagando sobre isso, né? Mas depois fui pesquisar e realmente existe isso, né? E daqui a pouco vamos ver a resposta dos espíritos e a gente volta, né? Para explicar mais sobre essa questão. Ele diz, os espíritos falam, obedecem a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade própria. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, em sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Então, nós fomos lá procurar na internet onde que ocorria isso, né? E achamos até na, na Wikipedia, nós achamos uma referência sobre isso, né? Que era um costume de uma região da Índia, né? Desde os anos 700, eles tinham esse costume de jogar a viúva para junto da pilha funerária, né? Da pira, desculpa, pira funerária do marido. Depois, quando você vai, esse procedimento se chamava, esse costume se chama sati, S-A-T-I, sati. Depois, quem tiver curiosidade, vai lá, procure para ver, né, uma ação muito antiga, remontando aos anos 700, e que teve sua origem no início, né, teve origem a quando os homens faleciam em batalha, as mulheres é, eram se queimavam para evitar serem tomadas pelos inimigos. Mas também existe a explicação que nós encontramos que, em muitos casos, existiam parentes interessados nos recursos do falecido. E aí forçavam a viúva a desencarnar, né? Ou, inclusive, amarrando nas pilhas antes de botar fogo, né? Do costume de cremar assim o corpo, ou, ou mesmo impedindo de sair de lá, do meio dessa pilha onde que eles colocavam fogo no corpo do falecido. Então, são costumes realmente muito bárbaros. Esse costume hindu, que era da área central e norte da Índia, ele foi banido em 1829, o Livro dos Espíritos em 1857. Então, essa questão estava muito próxima ainda quando Kardec fez. Mas mesmo assim, pesquisando, fui pesquisar mais e vi relatos na BBC onde atos como esse ocorreram em 2002 e mais recentemente até, indo até a juízo aqueles parentes que fizeram com que a viúva fosse ali desencarnasse dessa forma. Nesse caso, está bem claro aqui pelos espíritos que não é um caso de suicídio, né? Ou naquela época, poderia ser considerado como um costume bárbaro, né? Ou de outros interesses, e até mesmo podemos considerar, por esses outros interesses, um caso até de assassinato mesmo. Então, fica aí essa questão sui generis, trazida por Kardec, de costumes naquela época. Então, na próxima questão, nós vamos ver com Kardec
outro aspecto referente a isso, que também é muito em voga nos dias de hoje. Pergunta 956. Faz a questão assim: alcança o fim objetivado aquele que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar? E os espíritos respondem: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que eles fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esses instantes de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação esperada. Novamente, a gente encontra uma outra falta de conhecimento, né? Já vimos na outra pergunta, que é pela ignorância da nossa época, né? Daquele povo. Novamente, esse aí é uma falta de conhecimento, por isso nos tornam, como espíritas, mais responsáveis, porque temos e somos esclarecidos pelos espíritos, né? A incoerência de tal atitude, nos tornamos responsáveis, né? Mediante as pessoas que se encontram em desespero, seja por um ente querido ter falecido ou por estar passando por dificuldade. Cabe a todos nós a fraternidade e o esclarecimento, né, do que os espíritos trazem para a gente. Então, ele é muito, os espíritos são muito claros, né? E não há como, né? Em questões de desespero, de aflição, não há como canal, né? Por isso que a oração nesse momento é importante, da espiritualidade intervir em favor da pessoa que se encontra nessa situação de desespero. Por isso que o Kardec coloca aí um sentido de covardia, até, né? De fraqueza. Eu penso mais que seja um sentido de fraqueza, né? E por isso que os espíritos insistem a recorrer à oração e ao trabalho. Pois é, essa questão do que coloca Kardec é uma questão que, no auge da dor, né, da separação de entes queridos, nós vemos muito isso, né? E vemos, quando acompanhamos nas sessões de, de atendimento espiritual, nós vemos muito chegar as pessoas com a intenção de desencarnarem, muito desanimadas pela perda de um ente querido, e com a intenção de desencarnar para poder encontrar logo com esse ente querido, né? E tanto nas nossas observações, quanto também nas obras espíritas, e destacadamente nós encontramos isso na Revista Espírita, vários casos, mostrando que quando nos desligamos procurando do corpo físico através do autoextermínio, através do suicídio, tentando encontrar com entes queridos que já partiram, nós vamos, como diz ele aqui, ter adiado por muito tempo o encontro com esses entes queridos. Por quê? Por uma questão física até. Porque aquele que desencarna dessa forma muito repentina, ele não permite que o seu corpo perispiritual esteja apto a vibrar em uma energia, em uma força eletromagnética, em uma vibração melhor, de maneira a poder encontrar e estar em sintonia com os seus entes queridos que já partiram por causas naturais. E isso acontece de uma forma muito espontânea, até para aqueles que desencarnam naturalmente, quando não conseguem ver espíritos superiores. Mas no caso daquele que desencarna por autoextermínio,
querendo encontrar com esses entes queridos, ele está cometendo um ato de loucura, porque ele está abandonando o corpo físico antes do tempo e entrando na vida espiritual despreparado, né? E isso vai gerar essa incompatibilidade magnética, essa compatibilidade de vibrações, de fluidos, e que não vai permitir que ele encontre com o ente querido durante muito tempo. Muitas vezes, só vai encontrar em outra encarnação, porque, como ele, os espíritos esclarecem para nós, muitas vezes esse ato do autoextermínio exige de nós uma recuperação rápida, uma reencarnação rápida para, como uma bênção divina, recuperarmos ali daquele ato que foi feito. Então, essa separação, ela, ela existe já nos casos de desencarne natural. Veja o caso relatado por André Luiz no Nosso Lar, quando ele ficou no mundo espiritual, na área que nós chamamos de umbral, durante um período longo, e mesmo a sua mãe, o Clarence e outros amigos que queriam auxiliar, se aproximavam dele, não conseguiam auxiliar, porque ele não conseguia enxergá-los, né? E, no caso dele, depois, ele foi taxado como um suicida, né? Suicida indireto, está lá escrito no livro Nosso Lar. Então, ele também teve essa grande dificuldade. Buscamos também um esclarecimento no livro Missionários da Luz, que lá tem um caso muito interessante sobre suicídio, que quem tiver a oportunidade de estudar, é o caso de Raul, mas o Alexandre, que é o mentor espiritual, eu anotei aqui uma frase que ele diz sobre essa questão da diferença vibratória, e ele falou assim, no caso, o Raul ele desencarnou por suicídio, mas ele simulou o suicídio como se fosse um assassinato, um roubo, tá? E, e aí o André Luiz e o Alexandre foram, atendendo um pedido de intercessão, foram procurá-lo para atendê-lo. E aí o Alexandre esclareceu o seguinte: na condição real de vítima, ele realmente havia sido assassinado, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Então, ele deixa claro aqui que, na condição de vítima, o homem vai segregar essas condições magnéticas que vão permitir que ele veja os amigos espirituais, que ele seja auxiliado pelos amigos espirituais. Mas ele continua. No caso do suicídio deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, ele ainda colocou isso, hein? Sem a intromissão de inimigos ocultos, é acarretada absoluta incapacidade de sintonia da mente com os elementos superiores. Então, vejam que existem formas diferentes da nossa visualização lá no mundo espiritual. Vejamos a questão seguinte, que é a 957, que também vai entrar na questão das consequências do suicídio. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas. Em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, os outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Nesse caso, nós vemos aqui já uma relação
das consequências do suicídio. Nós já vimos aqui conversando, já estamos aqui conversando sobre essa questão física, que não é teórica, é física mesmo, das ligações do nosso corpo físico, do nosso fluido vital, com o nosso corpo perispiritual. E ele deixa claro aqui que essas consequências variam de acordo com o grau de envolvimento da criatura nesse ato. Por isso que Kardec fez todas essas questões que estão nessas nossas 3 reuniões que nós estamos estudando esse assunto, detalhadamente, porque as consequências são diversas, mas tem uma que ele colocou aqui que é comum a todos, que é o desapontamento. E realmente, em todos os casos que nós lemos, todos os casos, não existe exceção, na Revista Espírita, nas obras de Ivone Pereira, nas obras de Chico Xavier, nos relatos de André Luiz, nos comentários de Emmanuel, nós vemos que o suicida, após o ato, se arrepende, porque nota que ele somente aumentou a sua dor, aumentou a sua dificuldade, porque a vida não acabou, e ele então se arrepende e se mostra desapontado por aquela ação e vê, muitas vezes, mais claramente as consequências dos seus atos. Então, essas consequências nós já viemos aqui dizendo, né, sobre as dificuldades que tem o espírito com relação ao seu corpo espiritual. Vamos ver os comentários aqui de Kardec sobre o assunto. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, em comum a todos os casos da morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força, no momento em que é partido. Ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas das vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Poxa, mais claro que Mais isso claro que é isso. difícil dizer, né? Quer dizer, Já Kardec abrange resumiu tudo, aqui, né? né, tudo, né? Essa questão da morte violenta, o desligamento do corpo que deixa as energias ainda pendentes ainda de serem dissipadas, as consequências com relação à perturbação espiritual que se segue. Então, essas explicações de Kardec estão baseadas não em suposições, mas em milhares de comunicações sobre o assunto, onde ele pôde obter esses esclarecimentos. Dali, ele cita, na questão, ele cita as questões 155 e 165 do Livro dos Espíritos. Nós fomos buscar somente a 155, que fala desse desligamento, da forma como se desliga a alma do corpo, né? Na questão 155, ele pergunta assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem: todos os laços que a retinham, ela se desprende. E numa questão a separação se dá instantaneamente ou por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nítida traçada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Isso ele comenta aqui no caso da desencarnação natural. Agora, no caso
do ato de autoextermínio, do suicídio, há um rompimento, né? Porque você está tirando a vida do corpo físico. E esse rompimento dá um choque no, no espírito, no perispírito, e ele, além dessa quantidade de fluido vital ali presente, que demora para se dissipar, ele ainda fica com esse choque presente no seu corpo espiritual por longo tempo. Aí a explicação que Kardec dá. Nós fomos buscar também aqui um relato de Chico Xavier, que está no livro Evangelho de Chico Xavier de Carlos Bacelli, no item 176, onde ele relata um caso que ele percebeu no cemitério de Uberaba. Certa vez, visitando o cemitério de Uberaba, notei a presença de um espírito que, rente ao seu próprio túmulo, chorava arrependido. Fora rico comerciante na cidade e cometera suicídio. Eu conhecera de nome. Percebendo que podia conversar comigo, após lamentar o gesto infeliz que praticara por causa dos negócios, que não iam bem, ele me disse: Chico, vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da terra. Fiquei com muita pena dele, porque, de fato, o dinheiro, para quem apenas aprendeu a valorizá-lo, é um transtorno muito grande. Fazia muito tempo que ele estava ali, preso aos seus despojos, se lamentando. Conversamos por algum instante e, apesar da consciência que revelava de sua situação, ele não se mostrava com menor disposição íntima de abandonar o local. Aquilo era uma autopunição. Pois é. Esse é um dos casos que o Chico coloca, mas ele tem muitos outros casos que ele comenta sobre o assunto. Dessa maneira, a gente vê que, em muitas ocasiões, o espírito fica preso aos despojos e, inclusive, sente os vermes atuando no seu corpo físico, tem todas as consequências desse ato do corpo de se desfazer. Fica aí o relato que o Chico nos traz sobre o assunto. Kardec continua ainda a fazer o seu comentário. Ele fala o seguinte, que a afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito. E assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição. Olha o que o Chico havia falado lá. Ele sente os efeitos da decomposição, onde lhe resulta uma sensação cheia de angústia e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito, mas, em algum caso, o suicida fica isento das consequências de sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Então, ele diz aqui, vou repetir esse trecho aqui, que é muito importante, fala assim, não é geral esse efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Nós vemos que essa conclusão de Kardec é um fechamento dessas perguntas e respostas. Ele continua. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhe conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois
e só decepções encontram. Aí ele colocou mais uma faceta, né, Jussara, que é a faceta de que enquanto aquele espírito não se vê totalmente redimido do seu ato, mesmo em outras encarnações, ele não consegue ir a planos superiores. Enquanto ele não volta à Terra e, e se sente livre desse ato que ele cometeu. E pode ser que isso deva se passar por mais de uma reencarnação, onde, é claro, ele deixa claro aqui que em algumas reencarnações ele vai sofrer até mais do que ele sofria naquele que ela abandonou. Comentário de Kardec ainda, Ainda né? continua Kardec. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todos nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, porque não se tem, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo os seus sofrimentos. Ao Espiritismo, estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos. Mas também é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário, é o que se dá como no ensino, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sobre a vista. Quer dizer, por que Kardec cita aqui o Espiritismo? Porque o Espiritismo é que vai esclarecer, e é esclarecendo, é entendendo, é compreendendo que nós podemos, num primeiro momento, pela lógica, pelo raciocínio, saber que aquilo que nós estamos fazendo só trará prejuízo ao nosso corpo espiritual, é, é que, dessa forma, nós podemos ver as consequências físicas que são geradas no nosso corpo perispiritual. E por que que isso ocorre? E não só simplesmente um ato, uma proibição moral, ou simplesmente uma infração, mas uma consequência científica, uma consequência física, lógica, que nós devemos fugir, porque estaremos impedindo a nós mesmos, todos aqueles que optarem por fugir da vida dessa forma, muito maiores dores, muito maior sofrimento, não só a, a quem pratica, mas a todos os familiares e todos ligados a essa pessoa. Vale a pena enfrentar as dificuldades, quaisquer que sejam elas, mesmo, como colocou aqui Kardec, uma vergonha, né, uma doença acentuada, né, uma falta financeira, ou qualquer que seja outra, né, é importante que saibamos lidar com isso, e se soubermos lidar, se nós soubermos enfrentar, teremos o apoio dos amigos espirituais para nos socorrerem nesses momentos de dificuldade e seguirmos adiante. É assim que chegamos ao último slide da noite, que é a recomendação que prometemos de André Luiz, que está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, de autores diversos, mas nesse caso foi André Luiz que falou, no capítulo 11, Convite ao Pensamento. Somos convocados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio e no combate à praga da obsessão, desarticulando as brechas do tédio e do desânimo, da angústia e da descrença, pelas quais se insinua a força da sombra contra a luz e do desequilíbrio contra a harmonia que rege a existência. Então aí, André Luiz nos convoca a todos a trabalhar nessa, vou repetir aqui porque é importante isso, ele convoca a todos a trabalhar na desmontagem
armadilhas do suicídio. Ele coloca a obsessão como sendo uma praga, que são articuladas pelas brechas do tédio, do desânimo, né? Da saciedade. Então, esses são pontos que ele destaca e que temos que tomar atenção, não só para conosco, mas para com todos aqueles que nos cercam, com todos aqueles que nós vemos que estão sendo aí pegos por essas armadilhas, para que possamos, de maneira equilibrada, auxiliar de maneira fraternal, compreender a dificuldade do semelhante e evitar esses atos extremos que só vão trazer dor e sofrimento. É assim, meus queridos amigos, que chegamos ao final do nosso estudo de hoje, ao nosso momento de oração. E vamos relembrar aos queridos amigos que, devido a esses momentos de final de ano, aqui no Saber Amar, nós estaremos em recesso e retornaremos na segunda semana de janeiro. Contamos com a compreensão de todos e que possam os nossos amigos, se necessário, acessar ao portal Saber Espiritismo e lá vão encontrar uma série de alternativas de vídeos e de reuniões sobre todos os aspectos da doutrina espírita. Agradecemos a todos por toda a colaboração nesse ano de 2020, por toda a compreensão nas nossas dificuldades. Desejamos a todos um Feliz Natal e que possamos, no ano seguinte, de 2021, contar com muita paz, harmonia nos nossos lares, tranquilidade para enfrentarmos as dificuldades naturais da vida, para enfrentarmos esse momento que o nosso orbe passa, e muita saúde. O nosso grande abraço a todos. E pedimos que, nesse instante, também coloquem a água que têm à disposição para fluidificar, porque vamos pedir aos amigos espirituais que coloquem nela os remédios e todos aqueles socorros que podem colocar em benefício da nossa saúde física e espiritual. É assim, amigos, que pedimos ao Senhor, nesses instantes, a proteção para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para a nossa terra, que passa por tantas dificuldades e problemas, para aqueles sem teto, aqueles que amargam também nos hospitais, tem alguém que lhes faça companhia, para aqueles que passam nessas festividades de final de ano com necessidades, na solidão, com dificuldades de ordem física e moral. Ampara, Senhor, a todos nós, nesse roteiro que temos aqui na Terra. E que esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.